Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que, com dignidade, eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas se perderão, e ninguém vai arrancá-la da minha mão. Meu Pai me deu estas ovelhas, e é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Povo de Deus, celebrando então hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Veja bem, o que é vocação? Vocação é um grito, é um chamado, é um som. E esse grito e esse chamado, esse som, Deus já fez a cada um de nós aqui ou em outro lugar do mundo. O que ele gritou? Gritou para que somos ou sejamos gente. Mas dentro desse grito que nós, por nossos pais, fomos chamados e somos gente, ele ainda distribui outro ou outros gritos, para que a gente, depois de ser gente, nós tenhamos o grito do nosso ministério, do nosso chamado. Por exemplo, eu tiro os exemplos porque é verdade. Você foi chamado para ser pai. Você foi chamada para ser mãe. É um grito, é um chamado. Eu estou falando nesse nível de chamado porque eu estou diante de pessoas cientes e conscientes desse grito, desse chamado. Eu sou pai, eu sou mãe. Por isso, eu tenho o meu ministério de ser pais. Vamos sair mais um pouquinho. Deus também chamou algumas pessoas para tornar-se religiosos ou religiosas. Por isso, a vocação religiosa, o chamado de Deus para ser gente, e dentro desse chamado gente, para ser gente consagrado ou consagrada, tanto homem quanto mulher. Ainda Deus chamou e chama, e vai continuar chamando, homens para exercer o ministério sacerdotal, a vocação sacerdotal. Tempos idos, quando se falava em vocação, pensava nessas duas vocações, ou padre, ou religiosa, ou freira. Mas não, é você que escolheu, ou Deus escolheu com você, para você ser pai e ser vocacionado a esse exercício, a esse ministério. E tudo isso, o dia de hoje, se volta para a imagem do bom pastor. Nós que moramos no grande centro, não temos muitas vezes ou quase nada a oportunidade de conhecermos uma grande porção ou um grande rebanho de ovelhas. Seja ela ovelhas ovinas ou bovinas,
e até mesmo suína, porque o pastor conduz esses três elementos. Mas é lógico que a imagem que o Evangelho traz para nós é a imagem do bom pastor. Nada de snobismo, mas eu tive a oportunidade de ver realmente um grande rebanho, quando eu morei lá na Itália. Passando de ônibus de um trabalho que nós fomos feitos, que é um trabalho de passeio, a gente via o quê? Aquele enorme rebanho de ovelhas, conduzido por dois elementos, o homem num cavalo e um cachorro que perambulava na frente, ajudando o pastor a conduzir. Coisa mais linda do mundo, pelo menos para mim. O que eu estou contando isso? Para dizer que o Evangelho, na época, era uma imagem que dava para o pessoal entender o Evangelho, porque era o pastor aquele, ou a pastora aquela, que conduzia o rebanho. Então Jesus sempre aproveitou das coisas mais simples, nós sabemos disso, do rebanho, do fermento, da semente, etc., para anunciar a palavra dele. Então está trazendo hoje, nesse domingo de oração pelas vocações, essa imagem do bom pastor. É comum nós encontrarmos em alguns santinhos a imagem de Jesus Cristo com uma ovelha no pescoço, para dizer que ele cuida da ovelha que não precisa tanto de carinho dele, como cuida daquela ovelha que muito carinho precisa dele, que ele chega até carregar no ombro. Para dizer que ovelha como você, eu, nós somos, ele olha para nós de modo muito especial nesse domingo das vocações, como o pastor que ele é. E ele quer ser esse pastor. Por isso, ele mesmo escolheu-nos para ser as suas ovelhas. E veja que o término do Evangelho de hoje diz: meu Pai me deu estas ovelhas. É uma imagem, é uma cena muito bonita. Me deu estas ovelhas. É maior que todos e ninguém pode arrebatá-las. Eu disse a imagem do pastor montado num cavalo, trouxe a imagem do cachorro, para isso adestrado não resta dúvida, para que estas ovelhas não dispersassem. Apenas um assovio, as ovelhas entendiam. Apenas um grito de Deus, não precisa ser o grito físico, mas um grito interior de Deus, para que nós possamos também ouvir a voz do pastor e seguir a voz desse pastor. Aí termina o texto de hoje dizendo assim: eu e o Pai somos um. Ninguém pode arrebatar da mão do Pai a ovelha. Que nós então tenhamos essa imagem, minha gente, todos nós, sendo conduzidos não pelo pastor cavalo, em cima de um cavalo, não pelo seu ajudante, o cachorro, o animal, mas sendo conduzidos por esse Jesus que é Deus e olha para nós com muito carinho. Por isso, quando está a ovelha doente, o pastor vai cuidar. Quando a ovelha está doente, ele inspira o coração e a mente de cada um para que busque o remédio, para que busque a cura. Onde? Na oração, na confissão e, como consequência, a conversão. Pensemos nessa imagem tão profunda do pastor ou do bom pastor, e sejamos nós ovelhas sim, mas pastores e pastoras também.